E a noite anterior, quando ele fala que, cara, se puder... Afasta de mim. Ali ele foi humano no sentido mais Exatamente. exato da Porque palavra. lá ele sabia que ele tinha uma missão, mas ele falou, cara, se puder, afasta de mim esse cara. Isso não é, Exatamente. tipo, eu sei que eu tenho que fazer, Mas eu não se tiver quero. alguma chance... Ali Cara, ele você sabia da resposta já. sabia, mas você vê que ali ele foi humano de verdade. Mas explica pro pessoal que não sabe dessa passagem da Bíblia Tá. qual era o contexto. Vamos falar do deserto. Quando ele do foi deserto tentado primeiro. Isso. pelo diabo, 40 dias. Por que ele foi pro deserto? Na cultura do Antigo Oriente Médio, o deserto é o lugar que prepara você para lutas espirituais. Tanto é que uma das palavras hebraicas para deserto é Midavar. Midavar significa lugar da palavra. Mas lugar da palavra no deserto é porque é o único lugar silencioso bastante para você ouvir o seu pensamento, ouvir a voz de Deus. Então, o deserto... Conversa com beduínos. Eu já dormi em deserto. É realmente uma sabedoria muito grande. Jesus foi para o deserto. E lá o diabo apareceu. E o tentou. Em momento algum dos 40 dias, ele usou o poder dele para se livrar dos problemas. Nem para vencer o diabo. Ele usou a palavra de Deus e a promessa de Deus. Porque é interessante que no batismo de Jesus, que aconteceu antes dessa tentação, a voz do Pai fala do céu, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando o diabo aparece para ele no deserto, como é que você acha que Jesus estava no deserto? Eu já fiquei no deserto. Vilela, eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, com os beduínos. 15 dias sem tomar banho. Tá. Quando eu voltei para Khartoum, a capital, e fui tomar banho, cara... Eu ficava esfregando a cabeça assim, ficava saindo uma água que ela começou igual um chamate, assim, e não parava, aquela coloração. A roupa que eu usei não valia mais nada. Então imagina Jesus, 40 dias ali, Jesus devia estar cadavérico, fétido, com mau hálito, cabelos desgrenhados. É lógico que o diabo... Faminto. É lógico que o diabo não apareceu para ele de chifre, tridente, como a Idade Média pintou. Ele deve ter aparecido para Jesus como um ser de luz. E ele falou assim, se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras virarem pães. Ele quis colocar em Jesus dúvidas sobre quem ele era. Pera aí, eu vou te provar que eu sou. Porque, na verdade, todo ser humano é assim, né? A gente não quer aceitar humilhação. Pô, é aquele negócio, eu peço a Deus que me dê paciência, que se ele der uma arma eu vou virar assassino. Então, quer dizer, a gente não quer levar o desaforo para casa. Jesus não venceu o diabo com o poder divino que ele tinha. Ele venceu o diabo com o caráter divino que ele tinha. Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, como ser humano, o pai falou, você vai assumir a função de filho, você vai machucar, você vai ser traído, vai sentir tudo que todo mundo sente. Tudo bem. E ele sentiu. Ele sentiu na pele ali a mesma agonia que a mãe sente quando o filho chega em casa com overdose e ela tem que correr com ele para o hospital para tentar salvá-lo da overdose. Ali ele estava sentindo a mesma agonia que a menina estuprada sente. E alguém pode falar, peraí, Rodrigo, para de bobagem. Jesus não foi estuprado, ele não foi pai de... Vilela, não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Eu posso não estar com a sua enxaqueca, mas se eu estou com um problema no trigêmeo aqui, que é uma dor que dá vontade de suicidar, eu posso falar que eu te entendo. Então ele sentiu a dor da humanidade na base. Naquele momento, como ser humano, que ele encarnou mesmo, ele não fingiu ser humano, no exemplo que eu dei aqui com a mandíbula, ele estava andando a pé mesmo com a gente. Ele falou, pai, eu não vou aguentar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não vou dar conta. Você acha que ele teve dúvidas? Naquele momento, como ser humano teve. Por quê? Porque uma das coisas que ele teve que deixar na garagem foi justamente a onisciência dele. Tanto é que quando perguntaram quando é que o senhor vai voltar, ele falou, esse dia ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai. E o filho não pode saber nada dele mesmo se o pai não revelar. Então ele deixou a onisciência. Ele deixou a onisciência, a onipresença, a onipotência, tudo na garagem. Os milagres que Jesus operou são milagres que outros homens de Deus também operaram. Aí ele ressuscitou Lázaro. Tá, mas o profeta Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta e multiplicou o pão lá para a viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho do casal lá. Ah, tá, Jesus andou sobre as águas. Ah, Moisés abriu o mar vermelho. Então o que Jesus fez foi como um homem pela fé em Deus Pai. É lógico que houve momentos em que a divindade brilhou pela humanidade, como por exemplo quando ele transfigurou no monte, que a tradição
A Bíblia não diz isso, a tradição chama de Monte Tabor. Mas no dia a dia, Jesus tinha que suar para ter o pão dele. E naquele momento ali do Getsemane, O que ele fala mesmo? ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele estava se sentindo tão sozinho que ele pediu até 3 discípulos para orarem com ele. E é interessante que a palavra gat, em hebraico, significa prensa. Gat, prensa em hebraico. Shemanim significa azeite. Então, gat shemanim é a prensa do azeite. Jesus estava num lugar onde várias azeitonas eram imprensadas para sair o azeite puro. Azeite. Ele também estava sentindo a alma dele prensada. A gente chama de Getsemane, né? Gat shemanim em hebraico. Ele estava sentindo a alma dele prensada. Mas aí por que ele podia ter desistido? Não, você quer acabar, já acaba agora. Mas o que não fez Jesus desistir? Aí, Vilela, é aquilo que eu não tenho como provar. Até aqui eu estava falando como acadêmico, provas arqueológicas, históricas, alucumbrações filosóficas, mas essa é a parte que eu não posso provar. É a parte que eu posso testemunhar. E testemunho não se prova. Tá bom? O pessoal que está assistindo a gente em casa, se você falasse comigo assim, Rodrigo, essa água que eu estou colocando aqui no copo é uma água do derretimento da neve do Himalaia. É a água mais pura do mundo. Tem uma água dessa, né? Parece que uma garrafa dessa água custa $5.000. É mais caro do que um vinho importado. Se Tem você gosto falasse de assim, água. tem gosto de água, mas se você falasse assim, Rodrigo, ela tem um gosto diferente. Vamos supor, só para ilustrar. Eu ia falar assim, Vilela, tem mesmo. Pessoal, essa água é diferente. Não adianta do outro lado da tela, lá com o smartphone, no tablet, onde quer que cada um esteja assistindo, falar assim, mas me prova o gosto dessa água. Não tem como provar, não tem. É uma experiência. Me dá uma equação, não tem como. A única coisa que eu posso falar para você que está em casa é o seguinte, é deliciosa. Experimente você também. Com Jesus é a mesma coisa. O que eu vou falar até aqui, eu estou dando o testemunho. Testemunho não se explica, se testemunha. E convida o outro a participar da experiência. Ele nos amou. E sentir-se amado de Deus é a melhor de todas as terapias. Eu estou falando por experiência própria. Porque eu tive depressão profunda. Eu li muita coisa de psicanálise, de psicologia, Freud e tudo. Foi a partir da própria busca de resolver meus problemas. Então ele transformou minha vida. Ele não me tornou apenas um melhor cidadão. Ele me mudou. Ele pensou em mim. Aí nessa hora, por uma revelação do pai, porque ele colocou a onisciência na garagem, é como se o pai falasse assim, filho, continua, confia em mim,